Pessoal, aqui em Minas Gerais a gente tem um ditado que diz o seguinte: se não sabe brincar, não desce pro play, gente, tá? É exatamente isso, exatamente essa frase que representa o que o Lula acabou de fazer. Gente, a notícia que acabou de ser confirmada direto de Brasília, inclusive pegou o Brasil inteiro de surpresa, é que o Lula acabou de desistir, gente, tá? Notícia que acaba de ser confirmada direto de Brasília é que após forte pressão, Luiz Inácio Lula da Silva acabou de desistir. E é claro que eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que devastou a esquerda aqui agora neste exato momento, gente, tá? E notícia terrível não é só sobre o Lula. Agora, o jornalista, tá? Um grande jornalista do alto escalão do Brasil acaba de soltar a maior bomba contra Alexandre de Moraes. E é sobre o escândalo do caso Master e é sobre Daniel Vorcaro, gente, tá? Jornalista, grande jornalista do alto escalão, acaba de confirmar a maior bomba, acaba de trazer a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. A chapa definitivamente esquentou contra Moraes. E tem a ver com decisões de dentro do STF, para vocês terem noção da gravidade da situação, o quanto a coisa piorou para o ministro Alexandre de Moraes. Ele vai trazer todos os detalhes, é um vídeo que eu tenho certeza que é de grande interesse de todos vocês, a informação. Gente, além dessas outras informações, bem rapidinho, que o vídeo é rápido, é notícia rápida. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos, que tem muita coisa importante para trazer para vocês. Vamos lá, gente. Alexandre Garcia acaba de explodir a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes e é sobre o escândalo, gente, tá? Nova bomba sobre o escândalo do caso Master que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Definitivamente, a chapa esquentou para Alexandre de Moraes no caso Master e Daniel Vorcaro. Assista até o finalzinho que vocês vão entender essa bomba que explodiu hoje em Brasília. Vejam só. Vocês devem estar lembrados que no dia da primeira prisão de Vorcaro, ele mandou mensagens para um telefone do Supremo. Isso já foi esclarecido pela CPMI. E o telefone do Supremo respondeu numa mensagem de quem precisa esconder a mensagem, de uma só via. Na medida que a mensagem é lida, ela se apaga, né? E perguntou se conseguiu bloquear e tal. Ele o dia inteiro ligou, desde cedo, quando ele soube pelo serviço de espionagem digital dele que seria preso, né? Desde cedo ele estava ligando, já preparou, ia bloquear e pegar o jatinho e ir embora para o Oriente Médio, né? Pois o presidente da CPMI fez um ofício, eu vi o ofício, o ofício é de 19 de março, para a senhora Desdémona, que é a diretora-geral do Supremo, perguntando com quem está esse telefone funcional do Supremo, né? E até agora não se tem notícia da resposta. Talvez tenha havido a resposta e foi mantida em sigilo absoluto. Apenas registro aqui que não se tem notícia da resposta, porque já esgotou-se o prazo de 2 dias que fora dado pelo presidente da CPMI, senador, né? Como se sabe, eu menciono muito isso, no 2º artigo da Constituição, aparece o Legislativo como mais importante dos 3 poderes, e o Supremo como o terceiro, né? Porque não tem voto. O Legislativo é o que representa o povo é o poder, é a origem do poder. Por isso ele deu o prazo de 2 dias. Pessoal, nitidamente o cerco está se fechando contra o ministro Alexandre de Moraes, porque assim, muitas pessoas que falam nesse assunto, comentam nesse assunto, inclusive vários juristas, jornalistas, né, gente, tá? Tende a interpretar que quem estava do outro lado daquela ligação, né, conversando com o Vorcaro, tem grandes chances de ser o ministro Alexandre de Moraes. Segundo, né, o que foi revelado na imprensa, esse número, tá, esse telefone funcional era utilizado pelo Moraes desde quando ele foi empossado como ministro do STF. Ele só parou de usar esse telefone após essas conversas vazarem na imprensa.
no mês de fevereiro, quando elas começaram a vazar na imprensa. Aí foi que o Moraes trocou de número do telefone funcional. Por que será que trocou? É só uma coincidência, né, gente, tá? Definitivamente, o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, tá fechando o cerco contra o ministro Alexandre de Moraes e tá pedindo explicações. O prazo acabou e ele vai cobrar a explicação. O Brasil inteiro quer saber quem que é que estava do outro lado do telefone ali conversando com Daniel Forcaro no dia em que ele foi preso, gente, tá? A chapa tá esquentando. Falando nisso, gente, tá? Eu encontrei aqui um vídeo, inclusive esse vídeo aqui explodiu nas redes sociais, são milhões de visualizações. O nosso querido, que a gente ama de montão, né, gente? Eu admiro demais, o apresentador Ratinho, gente, desceu a lenha nessa aberração dessa nova camiseta da seleção brasileira, a tal da brasa. Gente, quem ouviu essa palavra brasa com relação a futebol, Copa do Mundo, pelo amor de Deus, gente, tá? Nem o apresentador Ratinho aguentou e ele desceu a lenha sem dó nessa lacrosfera que tá aí achando maravilhoso essa aberração dessa nova camiseta do Brasil. Vejam só. Quando a seleção brasileira entra em campo, leva junto uma nação inteira. O uniforme da seleção é um manto sagrado para a gente que identifica a garra do nosso time em outros tempos. Já fez tremer os adversários, não é verdade? Então eu fico revoltado quando eu vejo o novo uniforme com a qual o nosso time vai disputar a Copa do Mundo enfeitado com a palavra brasa. Brasa. Ou a figura do Michael Jordan. Michael Jordan, que é aquele jogador. Tem aí vai brasa. É um jogador de basquete americano muito famoso, muito bom. Não tem nada a ver com nada contra o jogador, mas por que não pôr, por exemplo, a fotografia do Pelé? Fazer uma homenagem ao Pelé. Quer dizer, Garrincha, mas vamos falar, vamos esquecer todos, vamos falar do Pelé, que precisava da homenagem, o maior atleta de todos os tempos, o maior atleta do século, devia ter o nome. Não, eles colocam brasa. Brasa. O que quer dizer brasa? Porque o povo do estádio fala brasa, o cacete que fala brasa. Eu nunca ouvi falar, a nossa seleção é brasa, eu nunca ouvi essa porra, não. Vocês estão acabando com a camisa da seleção brasileira, enjeitando, ficando dinheiro. É brasa, Moura. Isso daí, eu vou falar, isso daí chama-se falta de vergonha. Nós estamos perdendo até o orgulho de ter a nossa seleção. É isso que estamos perdendo. Nós sabemos muito mais o nome dos nossos juízes da Suprema, dos ministros da Suprema Corte, do que o nome dos jogadores. Ninguém sabe. Ninguém sabe o nome do jogador? Não sabe. Eu não estou gostando, vai embora. Ninguém é obrigado a ficar aqui, não. Não, patrão. E quem foi essa ideia brilhante? Do dinheiro, evidentemente. Quem aprovou uma merda dessa? Quem aprovou? Aí, ó, mostra aí o uniforme novo. Mostra aí. Durante a apresentação do uniforme, chegaram a falar que tinha elementos de canares. Que canares? Que é referência ao canarinho, a seleção canarinho. Canares? É um mussum. A maioria vai pensar que é cannabis. Que coisa. Gente. Apresentador Ratinho. Revoltado e furioso. Quem foi que aprovou essa merda? A gente não pode nem terminar, né, gente, tá? Meu Deus, mas isso foi uma aberração, né, gente? Tá uma aberração essa nova camiseta, essa nova camisa da seleção brasileira. Sem a menor sombra de dúvida, gente. O que fizeram com o nosso manto sagrado da seleção brasileira, gente, tá? É um vexame, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Nem o apresentador Ratinho conseguiu segurar. Falando em vergonha, gente, tem quem que deve estar se borrando de vergonha, de humilhação, é o Lula da Silva. Gente, mais pesquisa revelada e o Lula segue sendo humilhado, gente, por Flávio Bolsonaro. Rejeição a Lula avança e desaprovação ao governo atinge 53,5%. Mais uma pesquisa
joga o Lula lá no chão, tá? A desconfiança do brasileiro em relação ao desempenho do Lula ganhou fôlego em março. Dados do Instituto Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, revelada nesta quinta-feira, que 53,5% da população descarta a conduta de chefe de Estado. O cenário mostra um agravamento na percepção pública, uma vez que o índice de reprovação subiu 2% percentuais em comparação. Ou seja, subiu 2% a cada mês que passa. A reprovação, a desaprovação do Lula sobe. E, consequentemente, a partir do momento em que a desaprovação do Lula sobe, o Flávio Bolsonaro sobe de forma positiva nas pesquisas, para desespero de Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Aí acontece aquele monte de reunião. Lula agenda reunião de urgência, de última hora, desce a lenha naquele bando de inúteis, né? Pra gente é bom. Aquele bando de inúteis lá dos seus ministros e eles começam a tentar encontrar os motivos. Nossa, por que o Lula tá despencando nas pesquisas, gente, tá? A Atlas Bloomberg, taxa de blusinhas, lidera erros de Lula com 62% de rejeição. Ou seja, começam a surgir os erros do Lula. Onde foi que o Lula errou? Gente, foi entrar na onda do Haddad, do Tachad, na verdade, acabou se ferrando. Ou seja, o Lula se ferrou. Isso lá. Na verdade, gente, o Haddad não fazia nada sem autorização do Lula, diga-se de passagem, né? Haddad, ele era um poste, era o Lula que tomava as decisões. Então, cada taxa que era criada, com certeza, era com ordem do Lula da Silva. Só que o Lula não achou que isso fosse custar tão caro. Não só está custando caro, mas está chegando com juros e correções. As taxas da blusinha, gente, quem diria iria custar caro para o Lula? Tá aqui, levantamento da Latam Pulse Brasil, da Atlas Bloomberg, mostra que a cobrança de imposto sobre as compras internacionais de até $50 concentra a maior reprovação entre decisões do governo Lula. Divulgada nesta quinta-feira, a pesquisa revela que 62% dos brasileiros consideraram a medida, né, de taxar as blusinhas o maior erro do Lula. O estudo também registra forte rejeição à proposta de ampliar a fiscalização da movimentação do Pix. O Nicolas Ferreira fez aquele vídeo, destruiu o Lula. O Pix, gente, tá? A fiscalização da Receita Federal em cima das nossas movimentações via Pix. Eu falei que isso ia custar muito caro pro Lula. Eu não falei, gente, tá? Vocês que acompanham aqui os vídeos sabem que eu já tinha alertado. O Lula se ferrou e se lascou com a fiscalização em cima das movimentações no Pix. Então, neste caso, 59% desaprovam a iniciativa. Quase 60% desaprovam o Lula, né, que ordenou a Receita Federal ficar aí fiscalizando o que a gente movimenta via Pix e já foi alertado que ia custar muito caro. Gente, a coisa tá tão terrível, gente, que o Lula teve que desistir. Tá aqui a informação no Diário de Goiás. Lula desiste de nomear o goiano para chefiar a articulação política do governo. O Lula tá desesperado, gente. Tá queda devastadora nas últimas pesquisas. O Lula tá desesperado. Tava com um plano aí, mas devido à queda nas pesquisas e ascensão do Flávio, ele teve que desistir de nomear aqui o goiano. Vejam só a informação. A nomeação do goiano, né, Olávaro Noleto, para a Secretaria de Relações Institucionais saiu dos planos do Lula, do PT. Em fevereiro, o nome dele era dado como certo para substituir a Gleice Hoffmann, que deixará o governo para disputar o Senado pelo Paraná na articulação política. Lula quer um nome que tenha bom trânsito com o Centrão e também negocie com a direita, além de ter o aval da esquerda. O presidente manterá o goiano como secretário executivo do Conselhão, aquele mesmo Conselhão lá que o amiguinho do Lula lá que sofreu busca e apreensão na Victor tá lá também. Então o favorito passou a ser o senador Otto Alencar, que é o preferido de aliados do governo do Congresso. Então o Lula desistiu de nomear o goiano para substituir a Gleice Hoffmann e vai colocar o Otto Alencar no lugar dela, porque ele quer um cara que transita no meio da esquerda, no centro e na direita. Isso é basicamente impossível, mas na cabeça caquética do Lula, ele acha que pode conseguir esse feito. Tudo isso, gente, chama-se pressão. Lula não está aguentando a pressão das últimas pesquisas e está tentando, né, se agarrando aí às últimas tábuas de salvação para tentar se salvar, mas
A queda, gente, tá? É certa. Lula vai cair neste ano eleitoral, atropelado por Flávio Bolsonaro, se Deus quiser. Até daqui a pouco.